Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu English Teacher aqui do canal Educação, seu professor de inglês. Galerinha, nosso encontro passado na quarta-feira, a gente estava dando uma olhada sobre pronomes, e aí no encontro de hoje a gente revisa os pronomes interrogativos para a gente poder entrar no conteúdo de pronomes relativos, beleza, gente? Porque é importantíssimo que você esteja ligado nos pronomes interrogativos para depois, quando a gente chegar nos relativos, você só arrasar. Só sucesso quando chegar nos interrogativos, ou melhor, nos relativos. Porque uma coisa depende da outra, tá ok, gente? Então você só faz pegar o conhecimento que você já adquiriu na morfologia, lá nos pronomes interrogativos, e traz para a sintaxe, traz para os pronomes relativos. Tudo bem? Então, vamos, que nosso encontro de hoje está começando. Olha só, hein? Só coisa boa para o dia de hoje. Eu sou o professor Adriano, professor de inglês aqui do canal Educação. Nossa aula de inglês está começando e o nosso conteúdo são pronomes relativos. E eu já falei para vocês, não adianta a gente ir direto para os relativos. Vamos fazer aí primeiro um review, vamos revisar os pronomes interrogativos. Depois a gente chega lá nos relativos. Hoje, dia 2 de setembro, mês 9. Galerinha, olha só o nosso roteirinho de aula. Vamos começar pelo nosso objeto de conhecimento. Qual é o nosso conteúdo para hoje? Vamos falar de pronomes relativos. Como eu falei anteriormente, vamos tratar de pronomes interrogativos primeiro. Trabalhamos a aula passada. E aí, na aula de hoje, a gente revisa os interrogativos para a gente poder ir para os pronomes relativos em seguida. Tudo bem? Que aí, quando chegar lá, gente, é só sucesso. Não vai ficar batendo mais cabeça. Objetivo do encontro de hoje: reconhecer e identificar referências. Galera, pronomes servem para dar referências, para fazer referências. Simples assim. E os pronomes interrogativos não são diferentes. Os relativos também não. Isso tudo vai ser feito em textos autênticos, ok? E também vamos praticar, né, galera? Vamos da teoria à prática. A gente organizou melhor esse roteiro, pessoal, para que vocês consigam perceber com mais propriedade aquilo que a gente vai tratar em cada encontro. Observe só, no encontro de hoje, a gente vai tratar de leitura e interpretação de textos, mas também deixo para vocês uma tarefinha de casa, olha só. Isso aqui vai virar agora, galerinha, um costume. Todas as nossas aulas vai ter uma atividadezinha para casa, ok? Eu deixei a atividadezinha que se encontra no slide 18. Então, no encontro de hoje, muito provavelmente, segundo o meu planejamento, a gente vai até o 17, depois fica o slide 18 para vocês fazerem em casa. Ok, gente? Então, esse roteirinho é a base do encontro de hoje. É claro, pode alguma coisa ser alterada, mas de cara é isso que nós vamos tratar. Vamos que vamos, então? Não sei quais habilidades nós vamos tratar no encontro de hoje. Para hoje, nós iremos relacionar os textos que nós estamos trabalhando, seja em sua produção de leitura e escuta, observando sempre suas condições de produção. Como é que esse texto foi produzido? Observando o contexto sócio-histórico, observando quem são os leitores, quem é a audiência, alvo desse texto. Objetivos, todo texto possui um objetivo comunicativo. Vamos perceber os diferentes pontos de vista, diversas perspectivas, perceber quem é o autor, sempre importante saber. A época em que o texto foi veiculado, o seu gênero discursivo, sempre importante saber. E é claro, tudo isso, gente, como maneiras, formas de ampliação de possibilidades para a construção de sentidos. Isto é, interpretação de textos. Analisar criticamente os textos também é nosso foco. E produzir textos de maneira adequada, de maneira inteligente, para as diferentes situações comunicativas. Time for review. É hora da revisão. Vamos lá? Professor, aula passada a gente viu os pronomes
pronomes interrogativos. Verdade. Interrogativos. Vimos isso, vimos interrogativos. E aí hoje a gente vai dar aquela revisada nos interrogativos, como eu falei mais cedo. Para quando chegar nos relativos, você já está preparado, já está 100%. Professor, para que serve um pronome interrogativo? Gente, o próprio nome já diz. Pronome interrogativo é aquele que serve para interrogações, para fazer perguntas. É para isso que serve um pronome interrogativo. Você vai utilizar os pronomes interrogativos justamente para isso, para direcionar a sua pergunta. É essa a função de um pronome interrogativo, direcionar, dar para você o comando da questão. O que é que você quer naquela questão? A pessoa? É o tempo em que aquilo acontece? É um objeto? É uma informação? É o motivo, a razão de alguma coisa acontecer? Para isso que a gente utiliza os pronomes interrogativos. Mas vamos dar uma olhadinha. O primeiro deles que eu selecionei aqui, gente, ó. O primeiro deles é o who. Professor, quem é esse who? Esse who é o que a gente entende por quem. Pessoal, o quem é interessantíssimo de você perceber que fala sempre sobre pessoa. Se eu pergunto, quem estuda com você? Quem é o seu melhor amigo? Quem é o seu cantor favorito? Quem é o seu professor favorito? Gente, tudo isso pergunta referente à pessoa. Você vai responder tratando de uma pessoa. Ah, o professor favorito que eu tenho é o professor de, sei lá, professor de matemática, de literatura, de português, não sei. Meu cantor favorito é... Você vai dizer quem é a pessoa. Importante que você perceba que esse who sempre se refere à pessoa. Ok, gente? Esse é o nosso primeiro pronome interrogativo. Nosso segundo pronome interrogativo, vou marcar aqui com o number 2. Esse é o where, pessoal. Olha só, where. Professor, esse where se refere a quê? Esse where é o nosso famoso onde, galerinha. Onde. E aí você usa esse onde, certamente, quando você for falar de lugar. Quando você estiver falando de lugar, você usa onde. Quando você estiver falando de pessoa, você usa who. Você usa quem. Belezinha, gente? Onde você mora? Onde você estuda? Onde você está nesse momento? Todas essas são perguntas que pedem por uma resposta de lugar, localização, posição. Nosso terceiro, olha só. Esse é o what. Esse what é o que ou o qual. Beleza, gente? Que ou qual. Esse daqui, galera, vai dar pra gente uma informação. Information. Opa, informação. Beleza, gente? Professor, que tipo de informação? Qualquer uma. Informação. Aquela famosa pergunta da língua inglesa. What is your name? Qual é seu nome? Qual? Estou pedindo uma informação. Qual é o seu nome? Qual a aula que você mais gosta? Qual? Tudo isso, gente, está pedindo informação. Você vai trazer para a pessoa uma coisa, você vai trazer um lugar, um objeto. Tudo isso vai ser uma informação que você está pedindo, ok? Esse é o what. O que ou o qual. Show de bola? Vamos para o nosso quarto? Observa só. O quarto pronome interrogativo, esse é o when. Observa só. When vai tratar de quando, galerinha. When, quando. Pessoal, quando você fala de quando a aula começa? Quando você estuda inglês? Quando é o seu aniversário? Você está falando de time. Está falando de tempo, pessoal. Tempo. Então, essa é a pergunta quando se utiliza when.
quando. Pronome interrogativo que se refere a tempo. Ok? E o último deles é o why. Esse é o nosso quinto pronome interrogativo. Esse why, galerinha, esse why é o nosso porquê, gente. Lembrando que em português nós temos 4 possibilidades de porquê, hein? 4 são as possibilidades. A gente pode usar porquê junto, com acento, separado, com acento, junto, sem acento e separado, sem acento. São 4 as possibilidades. Já em inglês, não. Em inglês são apenas 2. Esse why serve para o porquê de pergunta e nós temos o because. Este é o nosso porquê de resposta, seja ela afirmativa ou negativa. Esse because é aquele que trata de porquê. E por quê? Quando eu pergunto por quê, o que é que você me responde? Se eu pergunto por quê, você não veio à aula passada. Por que você não está prestando atenção hoje no encontro? Essas perguntas por quê, galerinha, estão pedindo para você uma razão, um motivo de alguma coisa estar ou não acontecendo. Qual é o motivo disso acontecer? Qual é o motivo de você não estar prestando atenção na aula hoje? Qual é o motivo de você ter faltado no encontro passado? Estou falando aí, então de because. Por quê? Show de bola, gente? Então aqui está uma revisão bem rápida de 5 dos pronomes interrogativos. O primeiro deles, who, trata de quem, falando de pessoa. O segundo deles, mais uma vez, where, tratando de onde ou aonde, estou falando de lugar, de localização. Terceiro deles, what, o que, o qual, então eu estou tratando de uma informação. O quarto deles, aqui embaixo, olha só, when é o quando, eu estou tratando de tempo, quando fala de tempo. E o último deles, o quinto, é o why, aquele que trata de porquê, razão, motivo. Tudo bem, gente? Tranquilo e favorável? Show de bola, hein? Então aqui, galera, eu trouxe mais 4 só para a gente dar uma olhada nesses aqui também. Observa aqui, vimos 5, né? Vou falar então que esse aqui é o sexto. Esse aqui é o whose. Professor, esse whose significa o quê? Esse whose é o de quem? Olha só que legal. De quem? Pessoal, se eu falo de quem, eu estou tratando de posse. De quem é essa caneta? De quem é esse caderno? De quem é a aula de hoje? Esse de quem está tratando de posse. Quem possui? Olha o exemplo. Whose cat is this? Está falando aí de cat, olha só. Do gatinho. E o gato é da minha irmã. It's my sister's. Observa aí o apóstrofe S, ó. Essa apóstrofe S marca o quê? Posse, galerinha. Essa apóstrofe S também marca posse. Então, é da minha irmã. Ok? Esse é o nosso sexto pronome relativo. Observe só o nosso sétimo pronome. Sétimo pronome é o how. How é como, tá ok, galera? Como. Não é o verbo comer. Esse como é aquela expressão que fala sobre maneira. É o jeito que alguma coisa acontece. A maneira que alguma coisa acontece. Então, olha aqui a pergunta. How do you go to school? Como você vai para a escola? Estou perguntando de que maneira. Olha para a imagem. I go to school by car. Eu vou usando meu carro. Eu vou de carro. Então, esse how está trazendo como resposta a maneira, o jeito. E aqui eu faço uma ressalva para quando a gente fala de meio de transporte. Só quando eu estiver falando de meio de transporte, a preposição que eu utilizo, a expressão que você utiliza é a expressão by. Meio de transporte, você usa by. Tudo bem? Meio de transporte, by.
By car, você vai de carro. By bus, você vai de ônibus. By truck, você vai de caminhão. E por aí vai. Pode ir com vontade. Se for usar meio de transporte em inglês, sempre preposição by. Ok? Professor, e tem alguma exceção? Tem. Qual é a exceção? A exceção, quando isso não funciona, quando você utiliza a expressão foot. Só mais foot, eu lembro de futebol, de pé. É isso mesmo? Verdade. Esse foot significa pé. Então, quando você vai caminhando para algum lugar, aí a preposição não é by, aí a preposição é on. Belezinha? Você vai on foot, você vai caminhando de a pés. Ok, gente? Mais uma vez, quando você estiver falando de meio de transporte, sempre a preposição usada em inglês é a preposição by, ok? Então, você vai de carro, by car. Você vai de ônibus, by bus. Você vai de submarino, by submarine. E é isso. Você vai de helicóptero, by também, by helicopter. Tanto faz. Sempre utiliza-se by. Exceção, a única que você não usa é o on foot, quando você está falando de pé. Tá bom, gente? Se vai a pé, se vai caminhando, você usa a preposição on. I go on foot. Então, eu vou caminhando, eu vou a pé. Show de bola? Maravilha. Então, esse aí foi o uso do how, como, quando você está tratando de maneira, o jeito com que alguma coisa acontece. Mas tem um detalhe. Esse how, ele também pode acontecer com algumas outras palavras e ele direciona de outra maneira. Por exemplo, eu tenho a expressão how old, logo aqui abaixo. Esse old significa velho. Então, professor, eu estou falando de quê? De idade. Então, ficaria o quão velho, como velho você é. Então, está perguntando da sua idade. Tá ok? Então, observa só. Esse how old, número 8, está falando de idade. Qual a idade? No caso aqui, qual a idade do bebê, ó? How old's the baby? Ele tem 3 aninhos. He's 3 years old. Então, eu uso esse how old para falar de idade. Da mesma forma, olha o número 9, como o how aqui vai apresentar-se diferente. Esse how, quando junto com o many é usado para contar as coisas, gente. É contabilidade. Então, aqui, how many, eu estou perguntando quantidade. Eu estou falando de quantos. Ok, gente? Quantos? How many? Quantidade. Então, olha só. How many books? Quantos livros você tem? There are 4 books. Temos 4 livros. Ok? Então, tá aí o how many. E para a gente finalizar, já que eu coloquei aqui o many, número 10 vai ser o how much. Professor, e qual é a diferença entre how many e how much? Também é interrogativo, vai ter sempre interrogaçãozinha no final, mas esse much sempre vai falar de dinheiro, ok, gente? Então, quando eu falo much, how much, eu estou me referindo a dinheiro, ok? Na verdade, esse much, gente, é quantidade inespecífica, mas, de maneira geral, você está perguntando quanto custa alguma coisa. Então, você vai a uma loja, a expressão mais usada para turistas. Você está indo numa loja, você pergunta sempre how much? Quanto custa, ok? Por isso é tão importante essa expressão e eu estou trazendo para vocês. E é claro, lembrar dos numerais também é importantíssimo, para que você possa receber a resposta e compreendê-la. Quanto custa essa caneta? How much is it? Você pergunta só o how much e aponta, a pessoa já sabe o que é que você está querendo dizer, né? Dinheiro, quanto custa? E aí a resposta, é claro, vir em inglês, vai vir em numerais. Tem que estar de olho. 1, 2, 3, 10. Aí é com você. Tá bom? Aí é com você. Finalizados, então, os pronomes interrogativos. Vamos praticar, galerinha? Let's practice. Nem adianta a gente só mostrar e não praticar. O importante é colocar a mão na massa. Então, let's practice. Olha só. Primeiramente, eu peço na questão 1. Match the definitions. Definições. Esses double H's. Usando os numerais. Use os numbers. Vamos que vamos. Olha aqui, nós temos então what, who, how, when, why e where. Vamos de um por vez? Olha o número 1. O número 1 diz asking information. Estou procurando por informação.
Place. Position. Ah, professor, então aqui a número 1 fala de lugar. Maravilha. Tá falando de lugar, certamente a minha resposta vai ser where. Onde? Número 1 aqui no final. Esse aqui é o nosso onde. Beleza, galerinha? Where, onde. Olha o número 2. Número 2 fala de information about person ou people. Pessoa, galera. Tá falando de pessoa ou de pessoas no plural? Claro que o nosso pronome interrogativo é o pronome who. É o nosso quem, não é isso, gente? Quem. Esse who é o quem. Você pergunta quem, está perguntando por uma resposta que fale de pessoa. Show de bola? Olha o número 3. Número 3 está falando de reason. Reason é o que, galera? Razão. O motivo. Me dê motivo. Tá aí, olha só. Qual é a razão? Então, eu estou falando de porquê, galerinha. Por quê? Então, nosso número 3 está aqui o nosso porquê. Professor, esse porquê da língua portuguesa aqui é o junto com acento, junto sem acento, separado com acento, separado sem acento? Não sei. Não é comigo. Aí vocês estudam lá com o professor de língua portuguesa. Aqui eu só tenho a resposta de porquê de pergunta, porquê de resposta, para facilitar as coisas. Em inglês só tem essas duas possibilidades, why ou because. Aqui é de pergunta, why. Esse é o motivo, a razão que você dá para alguém ou alguma coisa acontecer. Número 4, dá uma olhadinha. Número 4 está falando de informação, coisas em geral. Se é informação, coisas em geral, é o nosso what. O que ou o qual. Não é isso, gente? What. O que ou o qual. Estou respondendo essa com vocês. A próxima vocês vão ter um tempo para responder, viu? Logo avisando, hein? Se preparem. Vão se preparando aí, pegando os caderninhos. Fica do lado de alguém, se você está com uma dúvida, pode fazer em dupla, não tem problema. Olha o número 5. O número 5 está falando de quê, gente? De informação sobre quantidade ou qualidade. E, professor, qualidade ou quantidade, então a gente está falando de algumas possibilidades. Estou falando do how, gente. É o quantos, é o como, meio que você utiliza para fazer alguma coisa, a maneira que você utiliza para fazer alguma coisa. Então, nós temos aí o how, como. E para finalizar, professor, essa aqui é a mais fácil, né? Já sei que é aqui no when. É claro, né? Estou falando aí, ó, dias, meses ou anos. Se eu estou falando de meses, dias ou anos, eu estou falando de tempo. E esse when é o nosso quando, certamente se referindo a tempo. Ok, gente? Resolvida nossa primeira atividade. Tranquilo e favorável? Tranquilo e favorável. Vamos que vamos, então, para a nossa segunda atividade. Agora eu quero que vocês coloquem aqui para fazer a pergunta. Observe a posição do pronome interrogativo na tua frase. Professor, então quer dizer que pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Sempre inicia a tua frase. Inicia a pergunta. Verdadeiro. Isso sempre acontece. Se for fazer pergunta usando double H question, usando pronome interrogativo, sempre no início. Professor, faz a primeira com a gente, faço sim. Observa a pergunta e perceba também a sua resposta. Já que a resposta tem China, I'm from China, from, preposição de origem. Preposição de origem. From, tá falando de China, eu tô falando de lugar. Professor, quando eu falo de lugar, qual é o double H que eu uso? Qual é o pronome interrogativo? Se é lugar, é posição, é espaço. Tô falando de onde. Qual é a minha preposição? Ou melhor, meu pronome. Onde? Meu pronome. Where. De onde você é? Qual é a sua origem? Resposta, eu sou da China. I'm from China.
Temos aí mais 1, 2, 3, 4, 5 espaços para vocês preencherem. Galerinha, para essa atividade, vocês têm 2 minutos para vocês preencherem esses espaços. Peço, por gentileza, professor mediador, colabore com essa atividade. Organize aí os meninos para que eles possam fazer a atividade direitinho. Certamente, com a sua ajuda, a atividade vai ser desenvolvida da melhor maneira possível. Ok? Então, 2 minutos na tela. Vamos que vamos. Boa atividade para vocês. E aí, galera, como é que foi a atividade? Deu certo? Tiveram dificuldade? Foi tranquilo? Foi facinho? Coloca aí para mim, por gentileza. Escreve aí para mim, professor, foi mais ou menos. E, professor, essa atividade foi difícil, tivemos dificuldade. A resposta de vocês é importante para que a gente possa elaborar outras atividades. Ou para reforçar essa atividade que não foi tão legal, ou que a gente pode ir para o conteúdo seguinte, já que aqui ficou tudo em ordem, que aqui ficou tudo bem. Ok? Eu preciso desse retorno de vocês. É importantíssimo. É importantíssimo. Ok, gente? Vamos então para ver o que a gente conseguiu responder? Dá uma olhadinha na segunda. Vou colocar aqui os números para ficar mais fácil, né? Essa aqui foi a primeira. Vamos de segunda, olha só. Nossa segunda questão fala sobre breakfast. Eita, professor, breakfast. Breakfast é café da manhã, beleza. Mas aqui, olha só. O que é que eu estou perguntando do café da manhã da pessoa? Vê a resposta. A resposta da pessoa disse, ó, eggs. Ah, professor. Então, frequentemente, usually, na minha rotina, no café da manhã eu como ovos. A pessoa não falou se era ovos cozidos, se era frito, se era, enfim, omelete, não sei. A pessoa não disse isso. O que importa é que eu estou perguntando, gente, uma informação. Olha aí, ó. Se é uma informação, eu estou perguntando o que ou o qual. O que você come no café da manhã? O que você geralmente come no café da manhã? Olha aqui o nosso usually. Usualmente, geralmente. Ok, gente? Esse geralmente, advérbio de frequência. Ok, galera? A frequência com que você faz alguma coisa. No caso aqui, a frequência com que você come no café da manhã. No caso aqui, a pessoa frequentemente come, geralmente come ovos. Podemos ir para a terceira?
Olha a nossa terceira. Nossa terceira fala, olha só. Do they go on holiday? Tô falando de holiday. Professor, o que é holiday? Separa a palavra. Day não é dia? E holiday? Professor, holiday, na verdade é com Y, tá, pessoal? Mas quando foi juntar, virou um I. Tem problema nenhum. Holy é santo, sagrado. Então, um dia santo, um dia sagrado. Esse dia é um feriado, ok, gente? É um feriado. No inglês americano, feriado. No inglês britânico, aí eu vou chamar de férias. Quando é que vocês vão sair de férias? Observa a tua resposta. On Monday. Ih, professor, Monday. Qual é esse dia da semana? Monday, segunda-feira. Observe. Olha o detalhe, olha o detalhe. Dias da semana, em inglês, tá aqui, ó. Letra maiúscula. Professor, mas tá no meio da frase. Letra maiúscula. Tanto faz estar no começo, no meio ou no final da tua frase. Dias da semana sempre vem com letra maiúscula. Ok? Tem mais, professor? Tem mais. Se for dia da semana, se for mês do ano, nomes próprios. Ah, nomes próprios. A gente faz isso em português, né? Faz isso em português também. Então, dia da semana, mês do ano, nome próprio, nome de lugar, países, cidades, estados. Esse a gente também faz em português, né? Letra maiúscula sempre, mas tem um que a gente não usa em português. Nacionalidade. A gente em português não coloca letra maiúscula. Em inglês, sim. Eu sou brasileiro, B maiúsculo, Brazilian. Em inglês, tá bom? Em português, Bzinho minúsculo, tá tudo bem. Certo? E também línguas, idiomas. Qual língua você fala? Eu falo português. Esse português, letra minúscula. Em inglês, todo e qualquer idioma, toda e qualquer língua, letra maiúscula. Ok? Então, se você encontrar isso no meio da frase, não se assuste. Ih, professor, tá errado aqui, ó. Monday com M maiúsculo. Não. É porque é dia da semana. Dias da semana em inglês, sempre com letra maiúscula, ok? E qual é a preposição que a gente usa para o dia da semana? Tá ali no quadro. On. Tá ok, gente? Dia da semana sempre on, ok? Sempre on. E meses sempre in. I-N. Sempre in, ok? Mas aqui, ó, tá falando de dia da semana. Dia da semana é tempo. Se eu estou usando tempo, meu terceiro pronome interrogativo certamente vai ser when. Vai ser o quando. Quando eles saem de férias? Aí eles vão sair de férias na segunda-feira. Olha o nosso quarto exemplo. Nossa quarta aqui para a gente continuar nossos pronomes interrogativos. Também sempre no início da nossa frase. Do we have the exam? Opa! Tá falando aí de um exame, tá falando aí de uma prova. Beleza. On the classroom. Opa! Sala de aula. Na sala 401. Galera, isso é ou não é um lugar? É ou não é o local onde alguma coisa vai acontecer? É o local, é o espaço onde alguma coisa vai acontecer. Se eu estou me referindo a local, se eu estou me referindo a lugar, mais uma vez eu vou utilizar o onde. Where. Qual espaço? O professor repetiu a número 1 e a número 4, não tem problema. Estou falando nas duas sobre lugar, localização, espaço. Ok, gente? Belezinha? Vamos para o número 5? Eita, professor, a número 5 tá fácil demais, ó. Fácil, extremamente fácil. Já apareceu aqui um many, ó. A gente viu. O único dos double H's, o único pronome interrogativo que eu não uso, ou melhor, que eu uso, o único que eu uso, alguma coisa junto. How many, how much, how old. O único deles é o how, gente. Não tem nem pra onde. Nenhum outro aceita esse many junto, não. Só o how aceita many juntinho. How many. Lembrando que esse how many trata de quantidades. Quantos irmãos você tem? Olha a resposta. 3. Eu tenho 3 irmãos. I have 3 brothers. Cuidado. Cuidado. Professor, qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Que siblings, eu vou colocar diferente. Eu vou colocar diferente para não confundir. Calma, 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 calma. Eu tenho brothers e eu também tenho sisters. Professor, qual é a diferença? A diferença é que brothers, masculino. Sisters, feminino. Então, se eu pergunto, quantos brothers você tem? Eu estou falando somente irmãos homens. Por outro lado, se eu pergunto how many sisters, quantas irmãs, eu só estou falando irmãs no sexo
feminino. Professor, e quando eu quiser juntar os dois, eu quiser perguntar assim, quantos irmãos em geral você tem? Eu uso brothers ou eu uso sisters? Em português, você fala de irmãos, não é isso? Eu uso o masculino que dá tudo certo. Em inglês, não. Em inglês, tem uma palavra para isso, tá bom? Em inglês, a gente tem a palavra sibling. Ok? Sibling. Essa palavrinha sibling vai servir tanto para irmãos homens quanto para irmãs mulheres. E aí você vai identificar, eu tenho 2 irmãos homens e 3 irmãs mulheres. Aí você usa brothers e sisters, ok? Para não confundir. Mas o sibling serve para as duas coisas. Ah, professor, não quero falar quantos são homens, quantas são as mulheres. Não tem problema. I have 5 siblings. Resolvido. Tenho 5 irmãos. Ponto. Não está resolvido se é masculino ou feminino. Ok? E para finalizar o encontro de hoje, nosso número 6. Do you smile? Opa, smile. Sorrir. Sorrir. Quando? Ou melhor, quando não. Observa aí a resposta. Eita, professor. A resposta veio because. Resolvido, gente. Se a tua resposta é because, porquê de resposta, tua pergunta é why. É porquê de pergunta. Simples assim. Então a pessoa perguntou, por que você está sorrindo? E a pessoa respondeu, eu tenho tempo livre, eu estou de folga hoje, eu estou tranquilo, então eu estou sorrindo. E fica aí também a mensagem para a gente finalizar nossa aula, né, gente? Por que a gente sorri? Tem que sorrir de qualquer coisa, gente. Tem que sorrir de tudo e de todos. Tem que ficar feliz e pronto. Precisa de um motivo pra gente sorrir, não, né, galera? A gente só basta sorrir. Estar feliz já é mais do que suficiente. Ok, gente? Com isso, nosso encontro vai chegando ao fim. Vamos encerrando aqui nossa aula sobre pronomes interrogativos, para que na próxima aula, professor, a gente tem aula quarta e sexta. Quarta não tem aula, quarta é feriado. Mas sexta-feira que vem, teremos o nosso encontro dia 9, para que a gente possa certamente falar sobre os pronomes relativos. E aí, com esses, galerinha, vamos usar o conhecimento que a gente adquiriu na aula passada e na aula de hoje. E aí junta tudo uma coisa na outra, mostro para vocês direitinho. Vão tranquilos, porque a gente vai ver tudo direitinho. Uma coisa juntinha da outra vai ficar muito mais fácil, pode ter certeza. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Na hora que você ver, professor, lembrei. Você falou na aula passada. E aí, só sucesso. Galerinha, chegamos ao fim. Um forte abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.